Irmãos, nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro do Eclesiastes, capítulo de número 12, para lermos hoje do verso 9 até o verso de número 14. Eclesiastes 12, do verso 9 ao verso 14. Eclesiastes capítulo 12, do verso 9 ao verso de número 14. Diz assim a palavra do Senhor: o pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo o conhecimento, e atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados às sentenças coligidas dadas pelo único pastor. Demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Na série de livros, infanto, juvenil, um livro de juventude chamado O Guia do Mochileiro da Galáxia, ou dos Mochileiros das Galáxias, um livro de séries de ficção, o autor Douglas Adams imaginou na sua história e escreveu sobre um supercomputador que ele batizou de pensamento profundo, e cuja tarefa, cujo propósito, cuja finalidade da existência lá no universo ficcional de Adams foi determinar a resposta para o sentido da vida. Responder qual era o propósito, qual era o significado da vida. E lá na história, esse computador leva muito tempo para verificar e para verificar novamente os seus cálculos. Ele leva na história cerca de 7 milhões e 500 mil anos para chegar a uma resposta. E ele então oferece no livro a resposta. Ele diz assim: olha, depois de calcular, recalcular, examinar, reexaminar, eu cheguei à conclusão que o sentido da vida é 42. As pessoas que estão lá, aguardando no universo ficcional a resposta do computador, diz assim: 42? Só isso? Você levou 7 milhões e 500 mil anos de trabalho, de pesquisa, de cálculos, e a resposta é só essa, 42? Aí o supercomputador responde: eu conferi tudo minuciosamente, e essa é a resposta definitiva para a equação da vida.
42. Eu creio, diz o computador, que o problema, para ser muito honesto, é que na verdade vocês nunca souberam o que realmente era a pergunta certa a ser feita. A resposta, irmãos, precisa para o sentido da vida depende da pergunta certa sobre o sentido e o propósito da vida. Em nossa jornada aqui pelo Eclesiastes, nós acompanhamos o pregador em sua busca, por alcançar uma compreensão verdadeira, uma compreensão correta para o sentido da vida, para o sentido do universo, para o sentido de tudo. Felizmente, graças a Deus, a nossa jornada não durou 7.500.000 anos, Nós estamos aí há pouco mais de 7 meses labutando aqui com o livro do pregador, com o livro do Eclesiastes. E agora nós chegamos à conclusão do livro do pregador e chegamos, obviamente, à resposta para a questão que motivou a sua busca desde o princípio. Qual é o sentido, qual é o propósito, qual é o significado da vida? Só que essa resposta não é tão simples como nós imaginamos que seja. Se você olhar o verso de número 8 do texto que nos antecede aí a leitura, você vai ver que o pregador terminou a sua fala, de tudo aquilo que havia dito até então com uma frase. E ele diz assim: vaidade de vaidade, diz o pregador, o quê? Tudo é vaidade. Essas são exatamente as primeiras e as últimas palavras do pregador. E ele faz isso, obviamente, não por acaso, Ele escreve e a sua composição literária, ela é composta daquilo que a gente entende, no universo literário como inclusio ou inclusão, aonde ele começa e termina com a mesma expressão para dizer que tudo que está dentro desse arcabouço aí de ideias, de pensamentos, é a resposta para essas questões que foram levantadas. Ele levou em consideração tudo aquilo que ele havia dito até então. E nós lembramos que essa palavra que ele usa no princípio e usa no final do seu livro, a palavra rebel ou revel, que é uma metáfora que o pregador se utilizou para explicar o sentido da vida debaixo do sol. Que ele diz assim: olha, a vida debaixo do sol é vapor, é fumaça, é neblina, é algo fútil, é algo muitas vezes sem sentido. E ele está dizendo para nós que a vida é isso mesmo. Debaixo do sol é alguma coisa difícil de nós entendermos, alguma coisa difícil de nós compreendermos. Porque ao mesmo tempo em que ela é incompreensível, ela é temporária, ela é efêmera, ela é fugaz. E ao começar e ao terminar com essa mesma declaração, o pregador está relembrando a você e a mim, e reforçando nessa lembrança uma das principais mensagens que ele tem trazido para os nossos corações ao longo da nossa jornada, nesse mundo estranho, nesse mundo incompreensível. Nós precisamos ter muito cuidado, porque o mundo debaixo do sol é um lugar difícil de ser vivido. E se nós não tivermos cuidado, é possível que nós passemos por esse mundo debaixo do sol e nós não encontremos o sentido e o significado verdadeiro para a vida. E se isso porventura acontecer, irmãos,
Talvez nós estejamos diante da tragédia das tragédias, da pior coisa que pode acontecer com a vida humana, que é passar por esse mundo sem ter encontrado o sentido, sem ter encontrado o propósito e o significado para a vida. Isso é um grande desperdício. Por isso que o pregador, ao caminhar para a conclusão do seu livro, ele termina exatamente aonde começou, para nos lembrar disso, de termos cuidado para que a nossa vida não seja envolvida nessa tragédia das tragédias. Mas ele não está apenas repetindo o que ele disse no princípio do seu livro. Sabe por quê? Porque ao voltar para essa palavra rebel, ele nos mostra que nós já também não somos as mesmas pessoas que começamos essa jornada em busca de sentido e significado, porque esse pregador, ele nos deu uma perspectiva muito maior, uma perspectiva muito melhor sobre a vida. Ele nos mostrou, irmãos, que a vida nesse mundo pode ser sem sentido. E agora nós já sabemos que a sabedoria humana não é a resposta para todas as coisas. Que se você estudar e multiplicar o conhecimento humano pura e simplesmente, isso aí é vaidade. Agora nós sabemos que o trabalho também é vaidade. Que o trabalho não é fonte de sentido, de significado último para a vida. Agora nós sabemos que o prazer é vaidade, que se entregar a uma vida de divertimentos, de prazer, de prazeres sensórios, não é a resposta. Agora nós sabemos que o dinheiro também é vaidade, que é possível você encontrar na vida muita coisa de forma próspera, financeiramente, materialmente falando, mas ainda assim ter uma vida miserável, uma vida sem sentido, sem propósito. E agora nós sabemos que a última das vaidades é a morte. O pregador nos diz que no final das contas nós somos pó, e ao pó nós retornaremos. Nós já não somos mais as mesmas pessoas que começaram essa jornada. E o pregador quer que nós nos lembremos como a vida sem Deus é sem sentido, como neste mundo debaixo do sol há pouca coisa que vale a pena nós buscarmos, nós corrermos atrás. E nós precisamos encarar essa nossa dura lição da nossa verdadeira condição nesse mundo debaixo do sol, que é um lugar rebel, um lugar fugaz, um lugar transitório, passageiro. Quando ele nos lembra isso, então, ele está preparado para nos apresentar, então, qual é o resultado, qual é o sentido último das coisas na nossa pesquisa, na nossa aventura com Ele, na busca por uma resposta. E Ele nos diz aqui 3 coisas que eu gostaria que nós nos lembrássemos ao encerrar essa nossa meditação sobre o livro do Eclesiastes. A primeira coisa que Ele nos diz é que o significado da vida é alguma coisa que é divinamente revelado e nunca alguma coisa humanamente construído. O significado é uma revelação divina, não é uma construção humana. Olha aí para os versos 9 e 10. O pregador diz assim: o pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo o conhecimento, e atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. Se nós voltarmos lá para o primeiro capítulo do livro, vocês vão se lembrar
das qualificações que o pregador atribuiu a si mesmo para começar a sua busca e a sua pesquisa. Ele diz assim, olha, o pregador, rei de Jerusalém, né, o homem mais capacitado, intentou fazer uma pesquisa sobre as coisas, e quando ele conclui, ele volta mais uma vez para as suas qualificações, que agora nos são apresentadas para que nós entendamos o sentido, né? Parece haver uma mudança no texto, na voz, parece que uma terceira pessoa está falando sobre o pregador, sobre Salomão, e ele apresenta a forma como esse pregador fez o seu trabalho, concluiu o seu trabalho, e ele diz assim, olha, esse não é mais o homem que se apresentou como o rei de Israel, mas ele é aquele que se apresenta simplesmente como o sábio, como alguém que deseja ensinar a sabedoria ao povo de Deus. E é importante que nós nos lembremos disso, porque o propósito do pregador ao escrever o Eclesiastes não foi exibir a sua sabedoria, não foi para que eu e você tivéssemos um contato com o desespero da vida, né? Às vezes nós lemos Eclesiastes e as pessoas chegam a conclusões erradas, dizem assim, olha, esse livro é um livro deprimente, esse livro é um livro que nos coloca para baixo, que traz desespero ao nosso coração. Mas não é isso que o autor está dizendo, ele diz assim, olha, o sábio desejou ensinar sabedoria ao povo, e a ideia do sábio aqui, né, é a mesma ideia que nós temos no livro dos Provérbios, e está sendo mencionado os Provérbios aqui, aonde o sábio se coloca como um pai que tenta ensinar os seus filhos a viver de forma melhor. Nós lemos lá constantemente, filho meu, atenta para isso, filho meu, atenta para aquilo outro. No verso 12 ele ainda diz, olha, demais, filho meu, atenta. Então a linguagem desse projeto, desse livro, não é uma linguagem de exibicionismo, não é alguma coisa filosófica pura e simplesmente, não é alguma coisa que traz desespero à nossa alma. Esse livro foi escrito não para nos confundir, ainda que algumas vezes ele nos confunda com algumas coisas que ele nos diz. O seu desejo foi que nós, né, começássemos a entender a verdadeira sabedoria. E diz o pregador que ele não fez isso por acaso, né? Isso é fruto de muito esforço, porque ele diz assim, olha, ele ensinou o conhecimento, ele atentou, ele esquadrinhou, ele compôs muitos provérbios, a fim de que palavras agradáveis fossem colocadas diante de nós. A ideia aqui do termo hebraico para palavras agradáveis é que Salomão, o pregador, escolheu as palavras certas para falar aos nossos corações. Irmãos, como é bom nós nos lembrarmos disso, porque há uma beleza extraordinária no livro do Eclesiastes, né? Nesse livro nós somos informados de forma tão bela, de forma tão requintada, como é a vida. Quando o pregador diz assim, olha, há um tempo para todo propósito debaixo do sol. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Há tempo de trabalhar, há tempo de parar de trabalhar. Há tempo de coser, há tempo de rasgar, há tempo de edificar, há tempo de derrubar o que é edificado. Nós lemos aqui a semana passada um dos mais belos poemas que nós encontramos sobre a vida humana que enfrenta o seu envelhecimento. Quando o pregador compara o homem com uma casa velha, uma casa que outrora foi gloriosa, mas que caminha para a sua destruição final. Salomão está dizendo que ele encontrou, que ele procurou as palavras certas, as palavras agradáveis para falar aos nossos corações, mas que ele jamais fez isso às custas da verdade, porque o texto diz que ele tinha um compromisso em escrever palavras retas de verdade.
Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que há temor do Senhor no seu coração. Não é isso que as Escrituras nos dizem? Que o temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria. A verdadeira fonte de sabedoria é o temor ao Senhor. É aqui que tudo começa e é aqui que tudo termina. E a Bíblia diz que esse pregador está preocupado com a experiência do seu povo. Ele trata o seu povo como filhos que precisam ser ensinados a respeito da vida. Há uma famosa oração que foi composta pelo general Douglas MacArthur, o herói da Segunda Guerra Mundial, para o seu único filho. É chamado de uma oração de um pai por seu filho. E ele escreveu as seguintes palavras: Senhor, dá-me um filho que seja bastante forte para saber quando é fraco e que seja corajoso o bastante para enfrentar a si mesmo quando tiver medo. Um filho que seja orgulhoso e inflexível na derrota inevitável, mas que seja humilde e manso na vitória. Dá-me, Senhor, um filho cujo externo não esteja onde deve estar a espinha dorsal. Um filho que te conheça e que saiba conhecer a si mesmo, que é a pedra angular de toda sabedoria. Guia-o, Senhor, eu te suplico, não pelo caminho mais fácil do conforto, mas sobre a pressão e sobre o aguilhão das dificuldades e dos obstáculos, que ele aprenda a manter-se firme nas tempestades. Dá-me, Senhor, um filho de coração puro e de objetivos elevados, um filho que saiba dominar a si mesmo antes de pensar em dominar os outros, um filho que aprenda a rir, mas que não se leve, mas que não desaprenda de chorar, um filho que tenha os olhos para o futuro, mas que nunca se esqueça do passado. E depois, Senhor, que lhes tiveres concedido todas essas coisas, dá-lhe, eu te peço, compreensão bastante, para que seja sempre um homem sério, sem contudo se levar muito a sério. Dá-lhe humildade, Senhor, para que ele possa ter sempre em mente a simplicidade da verdadeira grandeza, a tolerância da verdadeira sabedoria, a mansidão da verdadeira força. Então eu, seu pai, ousarei murmurar: não vivi em vão. Essa é a oração de um pai que deseja que o seu filho aprenda a ser um homem sábio, porque só então ele pode dizer que, ousará dizer que a sua vida não foi uma vida vã sobre a terra. Salomão está olhando para as coisas dessa mesma perspectiva. Ele não se coloca como alguém que desfila conhecimento, mas ele se coloca como um sábio pai cujo propósito maior é mostrar o sentido da vida para os seus filhos. E ele incute em nós, irmãos, a certeza de que esse sentido não é alguma coisa que nós podemos construir humanamente falando, mas alguma coisa que só pode ser revelada por nós, da parte de Deus. É por isso que no mesmo texto, no verso de número 11, Salomão ainda diz que as suas palavras não eram suas, mas ele diz assim: essas são palavras do único pastor, dadas pelo único pastor. Eclesiastes não é a palavra do sábio simplesmente, mas é a palavra de Deus, o pastor de seu povo, para a vida dos seus filhos. São palavras que não são apenas reflexões de um filósofo,
mas são parte da revelação divina, revelação inspirada, revelação infalível, revelação inerrante de Deus para as nossas vidas. É por isso que Salomão faz um alerta aos seus filhos, um alerta ao seu povo. Ele diz assim: olha, cuidado, atenta, porque não há limites para se fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. Salomão não está, irmão, se colocando para nós como alguém que está nos dissuadindo de uma vida de conhecimento humano. Não é isso, mas ele está dizendo o seguinte: você já viu que as publicações não param? E olha que quem fala isso para vocês é alguém que gosta de ler. Eu gosto de ler, mas eu não dou conta de acompanhar todas as coisas que me interessam nesse universo literário, porque há muita coisa sendo publicada dia após dia, ano após ano. Ele não está falando sobre isso, mas ele está dizendo o seguinte: cuidado, aonde nós vamos beber em busca, né, de conhecimento, de sabedoria, de sentido para a vida. Cuidado com os outros, porque às vezes nós queremos desconsiderar a sabedoria da palavra de Deus, inerrante, infalível, inspirada, e nós nos voltamos por aquilo que os homens estão dizendo sobre o sentido da vida, que muitas vezes não passa de mera arrogância, de mera tolice. Há uma história dentre as famosas fábulas de Esopo, que é muito interessante. Não sei quem conhece, mas é a história de uma tartaruga que sentia muita inveja dos patos que moravam na lagoa perto de onde ela vivia, né? Aquela tartaruga se colocava perto do lago e ela ouvia, né, constantemente a conversa dos patos e a descrição que os patos faziam das maravilhas do mundo que eles haviam visto lá de cima, de como eles se debruçavam sobre as maravilhas, sobre as grandezas que haviam no mundo. E aquela tartaruga, com inveja, sentia um grande desejo de viajar. Mas sendo uma tartaruga, coitada, ela não podia ir a nenhum lugar muito longe. Mas um dia as coisas mudaram para ela. Finalmente, 2 patos ali, seus vizinhos, se ofereceram para tentar resolver o problema da tartaruga, para ajudá-la a ter uma perspectiva melhor das coisas, né? E eles disseram o seguinte: olha, cada um de nós vai colocar a ponta de uma haste, de um graveto no bico, e você, tartaruga, né, vai segurar com a sua boca no meio do bastão. E nós vamos levar você para conhecer o mundo, para você ver as coisas de cima, para você ter uma perspectiva da vida. Mas fique esperta. Não abra sua boca, porque se abrir a boca, a tartaruga adorou a ideia. E lá eles foram voando, né? Os patos lá comprometidos em levar a tartaruga para o seu voo lá, e ela lá agarrada naquele graveto e maravilhada com tudo que ela viu de cima. Ela estava extasiada. Mas de repente, veio um corvo. E o corvo ficou intrigado com aquela cena, né? 2 patos carregando uma tartaruga lá, pendurada num graveto. E o corvo chegou perto lá e disse assim: com certeza, eu tenho certeza que você deve ser a rainha das tartarugas. Porque uma tartaruga assim, tartaruga voadora, eu nunca vi. Deve ser a rainha das tartarugas. O que a tartaruga fez? Abriu a boca e disse: você está certo.
né? Eu sou a rainha das tartarugas. Sabe o que aconteceu? Lá se foi a visão de cima da tartaruga. O João gostou da ideia, gostou da história. Tartaruga se esborrachou no chão. Sabe o que isso nos ensina, gente? Essa é a verdade sobre a vida. Deus nos oferece uma perspectiva do alto, uma perspectiva real das coisas, mas às vezes nós somos tão tolos que nós seguimos outros tolos que se acham sábios demais, que desfilam a sua arrogância, a sua insensatez. Sobre o sentido da vida. Salomão diz assim: cuidado, porque não há limites para a produção humana, e não há limites para a sua arrogância e para a sua tolice. O significado da vida não é alguma coisa humanamente construído, mas é alguma coisa divinamente revelado para a vida do povo de Deus. Segunda coisa que as Escrituras nos dizem sobre o sentido e o significado da vida é que o sentido e o significado da vida estão justamente em produzir em nós uma vida melhor, onde nós somos guardados e protegidos pela sabedoria de Deus. Olhe para o verso de número 11. O sábio diz assim: as palavras do sábio são como aguilhões e como pregos bem fixados, as sentenças coligidas, dadas pelo único pastor. O pregador está falando sobre o propósito da sabedoria, em trazer sentido e significado para a nossa vida. E ele usa aqui duas imagens do mundo pastoril do seu tempo. Ele usa os aguilhões. O que é isso, irmãos? Eram os instrumentos usados, né, pelos pastores do mundo antigo, principalmente para aqueles que colocavam os bois na estrada, né, no rumo certo da estrada. E aquela vara, o aguilhão, tinha uma ponta de ferro que era usada para incentivar o animal teimoso a continuar na direção certa. Aquela vara não foi ferida, não foi construída, feita para ferir o animal, mas para infligir uma certa dose, né, suficiente de dor, a fim de obter uma plena cooperação por parte do animal. O aguilhão funciona justamente porque causa dor, mas aquela dor que estimula a ação, ou a um passo mais reto, um passo mais cadenciado por parte do animal. Salomão diz assim: sabe qual é o propósito da sabedoria? É ser esse aguilhão nas nossas vidas. Dói, irmãos, quando nós lemos o Eclesiastes e ele diz assim: é vaidade tudo que nós fazemos. Dói. Porque você estuda, você se prepara, você corre atrás das coisas, e o Salomão diz assim para você: se você acha que os teus títulos, que os teus diplomas vão trazer sentido e significado para você, isso é rebelde. Dói saber que acordar de madrugada, dormir de madrugada, que fazer do nosso trabalho, que é a fonte do nosso sustento, uma coisa que é justa, correta. Mas ele diz assim: se você acha que trabalhando a sua vida vai ser pura e simplesmente uma vida com sentido e significado, ele nos dá uma espetada e diz assim: olha, não é. Dói ouvir que, na maioria das vezes, nós estamos simplesmente tentando, né, como diria a presidenta Dilma, estocar o vento,
né? Em algum momento da nossa vida. É muitas vezes uma coisa impossível de ser realizada, de ser concretada na nossa vida. Dói. Mas diz a palavra do Senhor, é dessa forma que esse livro, esse pequeno livro nos espeta e nos põe para caminhar no caminho correto, nos faz andar no passo certo. O pregador diz assim, que as palavras do sábio são também como pregos bem fixados. E eu já adianto para você que ele não está falando sobre a cruz de Cristo. Não é isso que ele está falando, de nenhum prego bem fixado. Mas ele está falando sobre as estacas, né, que antigamente eram usadas pelos pastores para fixar as suas tendas. E essas estacas, elas precisavam ser firmemente cravadas no chão, para tornar aquela tenda provisória alguma coisa estável no chão, e para não impedir que elas fossem levadas por qualquer vento e por qualquer tempestade da vida. Ele está dizendo o seguinte, essa sabedoria que Deus nos oferece, é alguma coisa que traz estabilidade, que traz segurança para a nossa vida. Então pense bem nisso. Esse sentido e esse significado devem provocar para nós um caminho reto, deve trazer para nós segurança, estabilidade para a nossa vida. Porque nós precisamos de uma direção certa, nós precisamos de alguma coisa que nos proteja. E não é isso que a Bíblia sempre faz por nós nesse mundo caído? Não é assim que ela nos lembra sobre o sentido, sobre o significado, sobre o passo certo que nós precisamos ter nessa vida, nos lembrando que nós somos peregrinos, nos lembrando que nós não temos moradias fixas nessa terra, mas que as nossas tendas, elas precisam estar bem fixadas na verdade, que nos protege das loucuras, das insanidades desse mundo vão. Dói, mas é assim que nós somos colocados para caminhar, para viver em uma vida que agrada a Deus. A terceira e última coisa que o pregador nos fala sobre o sentido, sobre o significado da vida, é que esse só pode ser encontrado quando nós cumprimos o propósito último de Deus para a nossa existência. Olhe para os versos 13 e 14. O pregador diz assim, de tudo que se tem ouvido, a suma é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. O pregador encerra, o seu livro com uma aplicação prática da sabedoria bíblica para os nossos corações. É como se ele dissesse o seguinte, como responder a essa sabedoria? O que é que vai sobrar para nós quando nós fecharmos o livro do Eclesiastes nessa noite? Sobre o sentido e sobre o significado da vida. É 42, como disse o supercomputador, né, pensamento profundo do guia dos mochileiros das galáxias? Não! Ele diz assim, olha, o sentido, o significado da vida é adorar e obedecer a Deus. Quando ele fala sobre dever, irmãos, no verso de número 13, essa construção verbal, ela não existe na língua hebraica, né? Dever não é uma palavra que está lá no vocabulário hebraico, mas o termo que está lá dizendo o seguinte, o todo dos todos, o tudo de tudo, a essência do homem. É isso. Como nos diz o breve catecismo de Westminster. Qual é o fim principal do homem? E a resposta é glorificar a Deus e sentir prazer, gozá-lo para sempre.
Não é um mero dever, diz o pregador. Essa é a nossa essência. Deus nos criou para reverenciá-lo e para obedecê-lo. Esse é o sentido da vida. Nós somos criados para adorar a Deus, para obedecer a Deus. Isso resume o que nós somos como homens, como seres humanos. É disso que a vida trata no final das coisas. A coisa mais importante que toda pessoa precisa saber sobre o sentido, sobre o significado da vida, é que nós somos adoradores, que foram chamados para obedecer em todo tempo ao Senhor. Porque nós nos apresentamos a Ele. E um dia nós nos apresentaremos de forma final a Ele. Curioso como o Eclesiastes diz que cada um de nós nos apresentaremos diante de Deus para juízo, para julgamento. É como se ele estivesse finalizando e dizendo o seguinte: olha, a vida debaixo do sol não é tudo que há. Ela é apenas um ensaio, ela é apenas um prelúdio para a vida verdadeira que vem, irmãos, depois que tudo isso passar, e como passa rapidamente. Um dia nós nos apresentaremos a Deus para responder a esse propósito que foi feito ou que foi estabelecido para nós, um propósito de adoração e obediência. E nesse dia, Deus revelará cada pecado secreto do nosso coração, revelará cada gentileza que ficou anônima. A Bíblia diz que Ele julgará cada ato bom ou mau, incluindo os nossos pensamentos e cada palavra tola que saiu da nossa boca. Sabe por que o pregador encerra com o juízo final ligado ao sentido e significado da vida? Para nos dizer que, afinal, a mensagem final, né, não é rebel, sem sentido, sem propósito, sem finalidade, mas é dizer que na presença de Deus tudo importa. Tudo tem sentido, tudo tem propósito, tudo tem significado. Porque Deus existe. E Ele é um Deus que julgará todas as coisas. Por isso que é tão interessante para as pessoas que Deus não exista. Sabe por quê? Porque se Deus não existe, não há julgamento. O reverendo Tim Keller, pastor americano, diz assim que quando os jovens da sua igreja, né, chegam para ele quando vão para a faculdade e voltam, né, meio que alucinados com aquilo que viram na faculdade, e diz assim: pastor, eu voltei e a minha mente mudou, eu vi lá na faculdade que talvez Deus não seja a resposta de tudo, eu não creio em Deus, eu não creio na Bíblia. Sabe como é que ele responde? Ele diz assim: está dormindo com quem lá na faculdade? Está fumando o que lá na faculdade? Está usando o que lá na faculdade? Sabe por quê? Porque quando Deus não existe, nós somos livres para viver do nosso jeito, da nossa forma, do nosso querer. Mas se Deus existe, tudo importa na presença de Deus. E essa é a mensagem final do Eclesiastes. No juízo final, queridos, tudo importará diante de Deus. Importará como nós usamos o nosso tempo, como nós usamos o nosso dinheiro, como nós usamos o nosso conhecimento, como nós usamos os nossos corpos. A mensagem do Eclesiastes não é que nada importa, que tudo é sem sentido, mas que tudo importa na presença do Senhor. O que nós fazemos, como nós fazemos e por que nós fazemos,
tem relevância eterna. E nós não podemos fugir dessa realidade. Conta uma história, antiga história, mais verdadeira história dos tempos do Velho Oeste americano, que um dia um cavalo, disparou enquanto puxava uma carroça e deu a louca no cavalo, e o cavalo saiu, desembestado, puxando uma carroça, e tinha um menino sentado naquela carroça que corria risco. E um jovem que estava ali perto, ao ver a criança em perigo, aquele jovem arriscou a sua vida para correr, para pegar aquele cavalo e aquela carroça, e ao final das contas salvou a vida daquele menino. Aquela criança que foi salva cresceu, e sabe o que é que ela se tornou na vida? Um fora da lei. Alguém procurado vivo ou morto no Velho Oeste. E um dia aquele jovem agora, um menino jovem criminoso, foi preso e foi colocado diante de um juiz para oferecer a ele uma sentença sobre a sua situação. E ele ficou animado, porque quando ele viu o juiz, ele se lembrou que aquele juiz foi aquele jovem que outrora o salvou na carroça. E ele, todo animado, clamou pela misericórdia do seu Salvador. Ele implorou pela misericórdia do seu Salvador com base naquela experiência. Mas as palavras que ele ouviu calaram seu apelo. Porque o juiz disse o seguinte para ele: jovem, então, eu era o seu Salvador. Outrora eu fui o seu Salvador. Hoje eu sou o seu juiz e eu devo condená-lo à forca. O que Eclesiastes chama a nossa atenção, irmãos, é que nós nos lembremos disso. Que o que mais importa nesse mundo debaixo do sol, nesse mundo vão, nesse mundo de vaidade, é a decisão que nós tomamos em relação a Jesus Cristo, o nosso Salvador. Eclesiastes não termina com uma promessa de graça, mas ele termina com uma advertência de juízo. Jesus veio a este mundo vão para nos salvar da vaidade. Ele é o nosso Salvador. Confie nele. E a Bíblia diz que haverá sentido e significado para a sua vida. Ignore-o. E algum dia você estará diante dele, não como o Salvador que veio a este mundo vão para trazer sentido e significado, mas como um juiz que condenará esse mundo vão e vazio de significado e de sentido. Vamos ficar.